Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler um texto da irmã Carmen Lígia que chama-se Família, um porto seguro para as crianças. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E ele é um devocional que tem uma meditação diária, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo é o de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como foi a irmã Carmen Lígia quem escreveu e não eu, o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, pela liberdade que temos de poder pegar a Bíblia, poder orar, termos essa liberdade no nosso país. Muito obrigada, Jesus. Senhor, agora pedimos que Tu nos esclareças para que nós possamos compreender a importância de falarmos de Jesus para as crianças. Em Teu nome que eu oro, que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O nosso texto bíblico está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos do 3 até o 13. Então são 10 versículos. Pega aí a sua Bíblia, tá bom? E diz assim: dou graças por você. É o apóstolo Paulo falando, né? O irmão Paulo. Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso encontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. Eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom de Deus, que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. Também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora Ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonhe, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza dele que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em vós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Família, um porto seguro para as crianças. O versículo escolhido pela irmã Carmen Lígia é o 5, que diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Bem, então ela faz uma pergunta aqui para todos nós refletirmos, né? Como ela poderia esquecer os dias da infância dela? Eu também não esqueço dos meus dias de infância, mas eu não nasci num lar cristão, então eu não tenho as mesmas recordações que a irmã Carmen Lígia. E ela disse que ela viajava de trem e a avó dela ia cantando louvores, corinhos, né? Na minha época eu chamava corinho, porque eu já sou uma pessoa idosa, então na minha época eu chamava corinho. Então, hoje a gente fala louvor, né? Então a avó dela ia cantando louvores para que ela pudesse aprender.
E ela até dá um exemplo aqui, porque eu me lembro que eu ensinei muito este louvor, esse corinho para as crianças, que era: vou no trem das boas novas lá do céu, que produz a salvação, que conduz a salvação, aliás. Então ela se lembra desse cântico, né? E ela também se lembra que ela viajava de carro com a família cantando: ó, eu amo a Cristo. Isso não é o meu caso, porque na minha casa nem tinha carro, né? E nem tinha cristão. E bom, e assim ela vai dizer que vai se revezando e perguntando, né? Se perguntando um a um: por que você ama Cristo? Que era uma brincadeira, uma espécie de brincadeira que eles faziam no carro, né? Eles cantavam esse louvor, ó, como eu amo a Cristo, e ia revezando: ah, por que você ama Cristo? Aí a pessoa falava: ah, pelo sol, pelo ar, pela salvação, enfim. Era uma brincadeira que era feita, né? Então ela tem grandes recordações da infância dela, com lembranças relativas ao mundo cristão, né? Referente à igreja, sobre os aprendizados de Jesus. Então ela conta que ela teve o privilégio de nascer num lar cristão e que ela aprendeu sobre o amor de Cristo desde sempre, né? Que foi no seio da família dela que ela recebeu no coração o amor que ela tem sobre missões, né? Por missões. Tanto é que quando ela se tornou adulta, ela se tornou uma missionária, né? E ela conta também que a família dela, que foi quem colocou este amor por missões, a tem sustentado por mais de 30 anos no campo missionário. Então ela conta como isso é importante, né? Como a família é importante para o desenvolvimento espiritual de uma criança. Então ela pensa assim, que talvez isso tenha acontecido com Timóteo, né? Que foi amado, valorizado e foi bem cuidado por sua família e acabou se tornando um aluno aplicado e obediente. E ela imagina, né, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, chegando lá em Listra e conhecendo Timóteo. E como Timóteo tinha sido criado pela mãe, lida e pela avó Lloyd, que lhe ensinou o caminho, né? Ele deve ter ficado encantado com o quanto que Timóteo sabia. E acabou que o quê? Que o Timóteo acabou se tornando um companheiro de viagens e Paulo, o irmão Paulo, passou a ser um mentor espiritual para Timóteo. Então, por quê? Porque Timóteo acabou se destacando como um dos grandes homens do Novo Testamento e líder da igreja primitiva, né? Aí ela faz essa consideração, né? Que a gente tem que pensar na criança como um agente influenciador da sociedade. Isso que a gente tem que ter em mente. Sempre que nós virmos uma criança, pensar que o nosso alvo deve ser esse. Olha, aquela criança pode influenciar a sociedade. A gente tem que proclamar as boas novas às crianças. Para quê? Para que você possa oferecer um sorriso e um abraço amigo, e através disso você vai falar da palavra e a criança vai acabar se tornando uma influência positiva, né? Você se torna uma influência positiva para a criança e ela vai se tornar influência positiva por outras pessoas. Então, a gente tem que ser sim uma influência positiva por todas as crianças que passarem por nós, porque isso é fundamental, porque um dia ela vai poder repassar essas mesmas informações do amor de Jesus e tudo que aprendeu a respeito dele para outras pessoas, tá bom? Então, nosso manancial termina assim: sejamos fortes, sejamos doadores de boas novas a todas as crianças que passarem por nós. Então, a gente não tem que ficar molengando. Você viu uma criança, teve a oportunidade de falar de Jesus, não desperdice, porque é através das crianças que muitas pessoas serão transformadas, tá bom? Bom, irmãos, eu agora termino dizendo que o abraço, é um encontro de dois corações. Ele só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas para nós que sabemos que devemos
pregar para as crianças, o abraço dá muito certo. E é por isso que eu vou deixar aqui meu abraço de urso, ó. Quero também que vocês se lembrem o que está escrito no versículo 26 do Salmo 73, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.